Cardiologista aí pelo HUB, UNB, e médico radiologista do Hospital Encore CRD. Luiz, eu acho que passa aí o dia, né, Luiz, na unidade nossa aqui no Hospital Encore, responsável Exato. aí pela radiologia aí no período diurno aí da nossa instituição. E vai falar para a gente um assunto totalmente pertinente. Eu acho que todo mundo tem que ter noção um pouquinho da imagem, do que é a imagem radiológica que a doença, o coronavírus, traz aí no pulmão. Então, com prazer que eu recebo o Luiz aí. Luiz, seja bem-vindo e pode começar aí, por favor. Beleza, muito obrigado, viu, pessoal? Então é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Roberto, eu sou médico radiologista e especialista em medicina interna. Hoje eu vou falar um pouco para vocês em relação aos estudos de imagem na Covid-19. Pode, filho, só porque sua avó que tá arrumando. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco, na verdade, bem pouco em relação à epidemiologia. Fala um pouco sobre, talvez, o que seja a grande estrela da noite, ou da manhã, né? Que é a tomografia de tórax. Vou pincelar um pouco sobre os conceitos básicos, os padrões típicos e atípicos, os estágios da doença, complicações e como a gente formula os nossos laudos. Qual é, talvez, o raciocínio por trás disso. Vou falar também um pouco sobre a radiografia e a ecografia. Bom, esse assunto já foi amplamente debatido nas outras discussões que a gente teve, nas outras aulas que a gente teve, de forma muito mais competente e com a clareza que talvez eu nunca teria. Então, eu não vou me delongar muito nesse tópico, não. A princípio, eu quero que vocês entendam uma informação, que vocês entendam e guardem uma informação, que a Covid-19 ainda tem uma alta incidência no nosso meio. Por isso, em geral, os pacientes que chegam até nós para que seja feito o diagnóstico têm uma alta probabilidade pré-teste. Guarde essa informação que ela vai ser extremamente útil no decorrer da aula. Vamos lá. As principais sociedades radiológicas, elas preconizam, e também a Organização Mundial de Saúde, elas preconizam o uso de 3 principais métodos de imagem no contexto da Covid-19. São eles: a tomografia computadorizada de tórax, a radiografia e a ecografia point of care, que é na beira do leito. Já vou começar falando da tomografia computadorizada de tórax, focando talvez que seja um ponto de discórdia entre diversos colegas, que a tomografia computadorizada de tórax não é diagnóstica em condições ideais. Isso já foi até falado em outras aulas de uma forma um pouco diferente, de um ângulo um pouco diferente. Que ângulo é esse? Bom, o diagnóstico da Covid-19 é feito através de métodos sorológicos. Isso quer dizer que, se a tomografia for uma tomografia normal, ela não exclui de forma alguma o diagnóstico de Covid-19. E se ela for alterada, mesmo que com os achados mais típicos da Covid-19, ela não confirma esse diagnóstico. Mas em condições não ideais, sejam elas quando o PCR está indisponível, ou o resultado vai ser muito demorado, ou até aqueles casos em que o PCR veio negativo, mas ainda existe uma alta suspeita clínica. As imagens torácicas, não só a tomo, mas também até certo ponto a radiografia de tórax, elas ganham um papel de destaque e um peso maior no manejo desses pacientes. A tomografia, propriamente dita, ela é apropriada não só para dar mais peso a esse diagnóstico, mas ela também tem outras nuances que podem ajudar no manejo do paciente. Por exemplo, ela estabelece como se fosse um status de base pulmonar do paciente, para que esse paciente, no decorrer da doença, seja acompanhado. E ela consegue também identificar a presença de anormalidades cardiopulmonares subjacentes naqueles pacientes que têm uma doença moderada a grave. O screening é extremamente controverso na literatura, mas, de forma geral, a Sociedade Fleischner, que talvez seja a sociedade mais importante do mundo de pesquisa em radiologia torácica, ela recomenda que, naqueles casos assintomáticos ou
quando os pacientes têm sintomas leves, os exames de imagem, a tomografia inclusive, não são indicados. Existem algumas exceções. Por exemplo, quando o paciente vai fazer um procedimento cirúrgico, você faz uma tomografia para saber se ele tem COVID, ou para saber se ele tem achados típicos de COVID. O paciente que vai ser submetido à internação, isso, inclusive, no nosso hospital, a gente faz bastante para saber se você pode colocar esse paciente num leito junto com outros pacientes. Quando o paciente vai ser submetido à imunossupressão, ou quando ele tem fatores de risco para um curso mais grave da COVID. Sejam eles paciente obeso, paciente hipertenso, diabético, paciente maior de 60 anos e por aí vai. Quando o paciente tem sintomas moderados a severos, a imagem torácica geralmente é indicada, mesmo quando a PCR vem negativa, como eu acabei de falar no último slide. A tomografia computadorizada é feita sem meio de contraste, via de regra, a menos que exista a suspeita clínica de que esse paciente tenha outras condições, como, por exemplo, o TEP. E aí, nesse caso, é feita a angiotomografia. Como esses pacientes, em geral, serão submetidos a vários estudos de imagem, as principais sociedades radiológicas preconizam que esses estudos sejam feitos na forma de estudos de baixa dose. Por quê? Para que esse paciente não acumule tanta radiação no curso da doença dele. E já foi amplamente publicado que esses estudos de baixa dose, apesar de menos radiação, eles não reduzem a acurácia do método. Vamos lá. Quais são os achados típicos e quais são os achados atípicos da tomografia computadorizada na COVID? Bom, vou começar falando das opacidades em vidro fosco. E aqui eu preciso abrir um parêntese para vocês, porque o que diabos é opacidade em vidro fosco? Eu preciso explicar isso para vocês, porque tem muita gente que tem tanto medo de opacidade em vidro fosco, mas se você entender o que realmente significa, que a opacidade em vidro fosco, na verdade, não é um diagnóstico, e sim um padrão tomográfico, talvez perca-se um pouco desse medo. Bom, por definição, a opacidade em vidro fosco é um aumento da atenuação do parênquima pulmonar, através da qual os vasos normais podem ser identificados. Então, esse é o nosso parâmetro de comparação. Ela ocorre pelo preenchimento dos espaços alveolares com líquido ou células. Para exemplificar, trouxe para vocês aqui nessa imagem, vocês estão conseguindo ver a imagem? Perfeito, Luiz, está ótimo. Ótimo. Trouxe para vocês aqui nessa imagem uma tomografia computadorizada de alta resolução. Na TC de alta resolução, a menor unidade funcional do pulmão que a gente consegue identificar são os lóbulos pulmonares secundários. Nessa imagem não dá para ver, mas eu vou facilitar a vida de vocês. Nessa aproximação que eu fiz, é o mesmo paciente, a mesma imagem. Nesse canto aqui, a gente consegue ver com a maior definição que existem várias estruturas poligonais juntas que formam o parênquima pulmonar. Esse padrão se repete por todo o parênquima pulmonar. Esses são os lóbulos pulmonares secundários e esse é o padrão básico da estrutura pulmonar. Bom, fiz esse esqueminha para representar esses lóbulos pulmonares secundários, vários polígonos juntos, e aqui, nesse primeiro esquema, eu estou representando um parênquima pulmonar normal, em que o ar dentro dos lóbulos pulmonares, como ele é preto na tomografia, ele dá esse aspecto mais preto ao parênquima pulmonar, que é o aspecto normal. Quando, por algum motivo, esses lóbulos pulmonares secundários começam a ser preenchidos, tanto por líquido quanto por células, se o preenchimento não for tão intenso a ponto de ele barrar os raios-x, quando a tomografia é feita, o que a gente vai conseguir ver é isso, é um vidro fosco mesmo. A gente consegue ver através dessas estruturas. Para exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer, trouxe essa tomografia, esse paciente tem vários focos de opacidade em vidro fosco. Olha esse foco aqui que eu estou mostrando. Existe um aumento da densidade do parênquima pulmonar, porém eu consigo ver as estruturas através. Ou seja, isso é, por definição, uma opacidade em vidro fosco. Agora, se por outro lado, esse processo se continua, ou desde o início ele
denso o suficiente, o que se acumulou dentro dos lóbulos pulmonares, fique denso o suficiente para que os raios sejam barrados, eu não consigo ver o que tem atrás dele. E a esse outro padrão a gente chama de consolidação, que é o que eu estou tentando mostrar aqui nessa imagem. Então, o nosso ponto de comparação é esse, se eu consigo ou não enxergar através. Vamos para exemplos de opacidades in vitro fosco, para vocês entenderem melhor. E eu trouxe exemplos variados para vocês entenderem que a opacidade in vitro fosco está longe de ser um privilégio da COVID-19. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, é um caso da literatura, em que o paciente tinha uma lesão causada por cigarro eletrônico. A gente vê aumento da densidade do parênquima pulmonar e consegue claramente identificar os vasos aqui atrás. Ou seja, isso é opacidade in vitro fosco. Esse aqui é o mesmo paciente, só que num corte coronal. Mesma coisa, existe aumento da densidade do parênquima pulmonar, porém eu consigo ver os vasos atrás. Nesse caso, ele vem acompanhado de um espessamento dos septos interlobulares, padrão que, quando junto com as opacidades in vitro fosco, a gente chama de pavimentação em mosaico. Isso também pode acontecer no COVID, não era o caso desse paciente que tinha uma proteinose alveolar. O padrão de vidro fosco ele não dá só na tomografia computadorizada. Na radiografia a gente também consegue ver esse paciente, é o caso clássico do ENCORE, né? Um paciente com edema pulmonar, nós conseguimos ver uma opacificação do parênquima pulmonar, porém consigo identificar os vasos através. Então, isso é uma opacidade in vitro fosco. Esse paciente aqui também com edema pulmonar, notem que a distribuição, nesse caso, é predominantemente central. Aqui está até acompanhado o processo do edema pulmonar. Quando ele se desenvolve mais, quando ele é contínuo, ele começa a opacificar tanto os lóbulos pulmonares secundários, que começa a surgir também opacidades consolidativas de permeio. Aqui um paciente com pneumonia e organização, em que existe um aumento da densidade do parênquima pulmonar, os vasos estão atrás. A opacidade in vitro fosco. Luiz, mas você falou para mim que tanto o preenchimento por líquido quanto o preenchimento por células pode dar o padrão de opacidade in vitro fosco. Falei. Pois bem, esse caso é um caso de um tumor, um adenocarcinoma, ou seja, um preenchimento de células neoplásicas do lóbulo pulmonar secundário, porém não suficiente para dar um aspecto consolidativo. Geralmente, nesses casos, a tendência é que, com o aumento da celularidade, essa opacidade in vitro fosco seja convertida ao longo do tempo em opacidade consolidativa. Mas sim, uma neoplasia pode dar opacidade in vitro fosco também. Ótimo. A opacidade in vitro fosco, então, já está bem esclarecida. Mas como que é essa opacidade in vitro fosco na COVID? Bom, ela tem uma distribuição muito característica. Não só na COVID, mas em outras condições que mimetizam a COVID também, como, por exemplo, a infecção pelo influenza. Os achados são muito parecidos e até indistinguíveis. Como é que é essa distribuição? As opacidades in vitro fosco são multifocais, bilaterais e distribuição predominantemente periférica. Vocês vão ver eu falar essa frase pelo menos umas 40 vezes ao longo dessa aula. Opacidades in vitro fosco, multifocais, bilaterais, de distribuição predominantemente periférica. Mas é isso que eu quero que vocês gravem. Tudo que fuja a esse padrão, provavelmente vai ser atípico ou indeterminado para a COVID-19. E quais são os achados que não são comumente identificados na COVID-19? A gente chama de achados atípicos. São achados que, quando eu vejo, eu penso que ou esse paciente não tem a COVID-19, ou esse paciente tem a COVID-19 mais alguma outra coisa. Esses achados são derrame pleural, linfonodopatia, uma distribuição das opacidades in vitro fosco predominantemente central, lesões pulmonares cavitadas e nódulos centrolobulares. Vamos para exemplos, então. Estou falando, vocês vão me ver falar isso umas 40 vezes. Opacidades in vitro fosco, multifocais, bilaterais, de distribuição predominantemente periférica nesse paciente com COVID. Mais uma vez, opacidades in vitro fosco, multifocais, bilaterais, distribuição predominantemente periférica. Aqui existe um achado adicional,
que a ectasia vascular, extremamente comum na COVID-19 também. Mesma coisa, opacidades em vidro fosco, multifocais bilaterais. Aqui existem algumas opacidades consolidativas de permeio, mas o padrão é o mesmo. Assim como nesse caso, nesse outro caso, que o paciente também tinha COVID-19, com algumas consolidações associadas. Mesma coisa, opacidades em vidro fosco, multifocais bilaterais, com distribuição predominantemente periférica. Olha se vocês conseguem enxergar esse vídeo bem. Ficou bom? Deu para enxergar? Foi muito rápido? Vou passar de novo para vocês. Ó, opacidades em vidro fosco, multifocais bilaterais, de distribuição predominantemente periférica. Certo? É isso, sem surpresas. E aí os achados começam a se repetir, né? Bom, acontece que essas opacidades em vidro fosco, elas têm uma certa padronização, de forma que a literatura hoje consegue fazer uma linha do tempo a partir do momento que aquele paciente começou a sentir os sintomas, só a partir desses padrões de opacidade em vidro fosco que o paciente apresenta. A literatura divide a progressão da COVID-19 em 4 principais estágios. São eles: o estágio precoce, que vai de 0 a 5 dias após o início dos sintomas, o paciente ou ele tem uma tomografia computadorizada normal, ou ele tem opacidades em vidro fosco muito tênues. Próximo estágio é o estágio progressivo, em que ele inicia ele se dá 6 a 8 dias após o início dos sintomas. O paciente tem um aumento dessas opacidades em vidro fosco e um aspecto de pavimentação em mosaico, que foi aquele aspecto que eu comentei, quando existe um espessamento dos septos interlobulares associados. O paciente passa pelo estágio de pico, que vai de 9 a 13 dias após o início dos sintomas, em que as consolidações são mais progressivas. Por fim, o estágio tardio, que acontece a partir de 14 dias após o início dos sintomas, 2 semanas, em que o paciente tem um decréscimo gradual das opacidades consolidativas que estavam na fase de pico, e em vidro fosco também, e ele começa a apresentar sinais fibróticos, como bandas parenquimatosas, distorção arquitetural, bronquiectasias de tração. Luiz, quanto tempo que isso demora para melhorar? Não sei. Como qualquer pneumonia, qualquer injúria pulmonar, isso demora pelo menos de 4 a 6 semanas para começar a melhorar. Existem estudos mostrando que existem pacientes com sequelas de até 6 meses para frente. Então, é muito difícil eu sanar essa dúvida. Não dá para saber quando que as opacidades vão melhorar. Agora, como qualquer processo pneumônico, sabe-se que a melhora clínica precede em muito a melhora radiológica. Então, às vezes não faz sentido ser realizada uma tomografia computadorizada num paciente assintomático depois que ele recebe alta ou quando ele já está exercendo suas atividades normais, porque muitas vezes ela funciona muito mais como um fator de confusão do que para sanar alguma eventual dúvida que o médico assistente possa ter. Vamos para alguns exemplos. Esse aqui é um paciente que tem os achados clássicos da COVID-19, que eu já citei. Ele está talvez numa fase precoce tardia ou uma fase progressiva precoce. Ele tem opacidades em vidro fosco que são muito disseminadas para ser uma fase muito precoce, mas ele ainda não tem o espessamento dos septos interlobulares para ser considerado como uma fase progressiva da doença, um estágio progressivo. Esse outro paciente, notem a grande diferença entre os achados de opacidade em vidro fosco. Esse aqui, o que a gente consegue ver, são muito mais opacidades retráteis, tem até algumas aqui na ponta de seta, bronquiectasias de tração, aqui também tem bronquiectasia de tração, então esse paciente caracteriza bem um estágio tardio da doença. Esse caso da literatura mostra uma evolução de um estágio progressivo, em que eu tenho opacidades em vidro fosco já bem mais extensas,
E alguns dias depois, 7 dias depois, essas opacidades de vidro fosco evoluem naturalmente para opacidades consolidativas, às vezes até um pouco de opacidades retráteis nesse parênquima pulmonar. Esse outro caso da literatura, mostrando bem as 4 fases. Primeira fase com opacidades em vidro fosco bem tênues. A segunda fase, a fase progressiva, com opacidades em vidro fosco um pouco mais acentuadas, mas mesmo assim ainda são vidro fosco, consigo identificar os vasos através delas. A terceira fase, fase de pico, paciente com opacidades consolidativas, e aqui as consolidações já estão melhorando e se manifestam através de opacidades retráteis, opacidades laminares. Dentro das complicações, a tomografia também é extremamente útil, apesar de uma das principais complicações serem a síndrome da angústia respiratória aguda. A tomografia não faz o diagnóstico, mas ela corrobora com o diagnóstico. Mas, de todas as complicações, talvez o TEP e a pneumonia bacteriana sobreposta sejam aquelas que os estudos de imagem possam ajudar mais. Na tomografia computadorizada vai identificar o TEP como uma falha de enchimento na angio-TC, ou várias falhas de enchimento, depende do tamanho do TEP, e a pneumonia bacteriana sobreposta, que acontece em até 10% dos pacientes hospitalizados, principalmente naqueles que estão sob ventilação mecânica. O que a gente vai conseguir identificar são consolidações lobares ou sublobares, num paciente que outrora estava melhorando. E aqui é muito importante que seja feito aqueles exames comparativos, né? Os exames anteriores são extremamente importantes para que a gente consiga identificar essa condição. E a lesão cardíaca, que apesar de que a tomografia computadorizada não consiga identificá-la, ela consegue talvez identificar um achado indireto, que é o derrame pericárdico. A gente consegue pensar através dos sintomas do paciente e o achado de derrame pericárdico que esse paciente possa ter uma lesão cardíaca. Vamos para mais imagens. Esse paciente, esse paciente com Covid-19 tem todas aquelas alterações e eu quero que vocês tentem identificar algum desvio de padrão nessa tomografia. Veja se vocês conseguem identificar. Vou passar de novo. Estou meio rápido, né? Vou dar um palpite aqui, Luiz. Eu acho que ela não tem um aspecto tão periférico, né? Bem mais central, seria? Não é isso. Tem o TEP aí. Bom, tem sonda Exatamente. nasotérica, tem stent e o padrão aí no pulmão direito, aí, ó, de TEP. Além Exatamente. da complicação da COVID. Isso, é isso que eu queria mostrar. Bom, sobre a distribuição desses achados, já é uma doença um pouco mais avançada. À medida que a doença avança, é natural que ela avance da periferia para o centro. Então, não é raro pacientes com doença mais avançada ter uma distribuição não tão periférica, apesar de que esse aqui até tem uma distribuição periférica, tá vendo? Mas o que eu queria mostrar é exatamente isso que o Max falou. A gente vem passando a tomografia, vem passando com todo aquele aspecto que eu já comentei. Quando a gente chega aqui, existe uma opacidade que foge ao padrão. Essa opacidade, ela é uma opacidade, se ela fosse toda branca, seria uma opacidade consolidativa, eu pensaria muito mais, talvez, numa pneumonia lobar. Mas essa opacidade, ela tem uma particularidade. É uma opacidade em vidro fosco, a gente consegue ver os vasos aqui no meio, só que em volta é uma opacidade consolidativa. A isso a gente dá o nome de aspecto de halo invertido. Esse paciente, inclusive, é um paciente do INCORE. O paciente veio evoluindo de forma razoável, de repente ele piorou o padrão respiratório. Quando a gente fez a tomografia, essa opacidade surgiu e daí veio a dúvida se esse paciente não poderia ter um TEP. Isso aqui corresponde a um infarto pulmonar e, de fato, ele tinha. Da semana passada, esse paciente. Vamos lá.
Foi feito o anjo tomo aí, no caso, Luiz, Foi feito um angiotoma. Eu não confirmar? coloquei Foi? aqui, mas ela foi feita assim. E foi diagnosticado no TEP. Aí confirmou, né? Uhum, ok. Confirmou, exatamente. Tá bom? Aquilo realmente era uma área de infarto pulmonar. Só nessa Segundo, imagem você pode afirmar que é TEP ou é necessário o anjo tomo aí, no caso, com não consigo contraste? afirmar. Não consigo Não, né? afirmar. Existem outras condições que podem causar Uhum. esse aspecto, inclusive a própria COVID. Então, isso, na verdade, acende uma Uma luzinha na nossa bronquipneu, cabeça. uma bronquipneumonia, como você mesmo falou, né? Exato, uma Uhum. bronquipneumonia pode causar esse aspecto também, entendeu? Mas, para confirmar, só com a anjo-TC, certo? Ok. Então tá, mais uma complicação. Queria ilustrar para vocês, nesse caso, como é importante essa análise evolutiva. O paciente vinha evoluindo conforme era esperado para a doença dele, ele estava entubado, ele não estava bem, mas ele vinha evoluindo de forma satisfatória. E aí, de repente, ele piorou, ele afundou. Quando a gente fez a tomografia computadorizada dele, a gente identificou uma área de consolidação na base pulmonar direita. Esse paciente entubado, a primeira coisa que a gente pensa é uma pneumonia bacteriana de etiologia aspirativa sobreposta aos achados de COVID que ele já tinha. Aqui, para ilustrar um TEP, esse é um caso da literatura, só para que vocês entendam como que a gente diagnostica o TEP. São as falhas de enchimento na circulação arterial pulmonar aqui no lobo inferior do pulmão direito. E aqui um corte sagital que talvez exemplifique melhor. Vamos lá, então. Como que a gente lauda a tomografia computadorizada? Bom, a Sociedade Fleischmann preconiza que nós temos que dividir esses pacientes em aparências típicas, aparências indeterminadas, aparências atípicas ou negativo para pneumonia. Nossa, mas esse radiologista é preguiçoso, né? Olha aí, deixou um indeterminado aqui, ficou em cima do muro, mas não é bem assim. Isso é bem descrito na literatura. Quando eu coloco no meu laudo que a aparência é indeterminada, que realmente eu não consigo descartar que esse paciente tenha um COVID. Pode sim ser um COVID em fase inicial. Vamos por partes. Qual é a aparência típica? A aparência típica é aquela aparência que eu já falei 40 vezes para vocês ao longo dessa aula. A aparência atípica são aqueles achados que são incomumente associados ao COVID-19, que também já foram caracterizados nessa aula. Agora, a aparência indeterminada são aqueles achados que podem ser típicos. Por exemplo, um paciente que tem uma opacidade em vidro fosco periférica, só que uma opacidade em vidro fosco única. Ele não segue o padrão de distribuição normal, de distribuição ou de número normal e esperado para a COVID-19. Um paciente, por exemplo, como esse exemplo que eu dei, que tem uma opacidade única, ele pode muito bem ser um paciente com um COVID inicial. A gente só pegou ele num estágio muito inicial da doença, e aí eu não consigo descartar que esse paciente tem um COVID-19. Então, uma aparência indeterminada. Ou, outro caso, um paciente que tenha, como o Flávio ficou em dúvida, uma doença muito extensa, opacidades em vidro fosco, mas elas não têm uma distribuição predominantemente periférica. Esse paciente é um paciente indeterminado. Claro, isso se esse for o primeiro exame que a gente estiver fazendo do paciente. Se ele já tiver o COVID confirmado, ele não vai sair como indeterminado. E, obviamente, o paciente, quando é negativo para pneumonia, os achados são óbvios, né? Quando o paciente tem uma aparência típica, nós dividimos, categorizamos esses pacientes de acordo com o grau de acometimento do parênquima pulmonar. Pelas últimas aulas, a gente já sabe que o mais importante, talvez o ponto de corte mais importante, seja o meio termo entre eles. O paciente tem mais ou menos de 50%. E por que a gente faz essa categorização e a gente não crava quanto aquele paciente tem de acometimento do parênquima pulmonar? Porque a variabilidade interobservador e intraobservador é muito grande. Ou seja, se eu ver um paciente cravar que ele tem 35% de acometimento do parênquima pulmonar, daqui a 2 dias eu olho de novo a tomografia, às vezes eu posso dar 31%, 37%. Nunca vai ser a mesma coisa. Isso é tão importante que, por muitas vezes, é motivo de estudo para inteligência artificial dentro do campo da radiologia, como mostra esse artigo que eu estou
ilustrando aqui para vocês. Agora, lembra daquele primeiro slide que eu falei da epidemiologia sobre a aparência atípica? Aqui eu quero abrir outro parênteses com vocês para falar sobre as aparências atípicas. Já existem vários estudos mostrando que, num ambiente como o nosso, de alta prevalência da doença, de alta probabilidade pré-teste, de alta probabilidade pré-teste, um estudo que vem com uma aparência atípica, você não pode descartar que esse paciente tenha COVID-19. Ou seja, se a probabilidade pré-teste é alta, mesmo que o paciente venha com doença atípica, você ainda tem que provar que esse paciente não tem COVID. Você ainda tem que considerar que seja COVID. E o oposto também é verdadeiro. Em ambientes com uma probabilidade de pré-teste muito baixa, se o paciente vem com a aparência típica para COVID, mesmo com essa aparência tão típica, você deve pensar em outras condições que não o COVID. Vamos a alguns exemplos. Quero que vocês, ao ver essas imagens, tentem identificar se esse paciente tem aparência típica ou atípica, e se tem aparência típica, qual a porcentagem de acometimento. Vamos fazer um breve treinamento aqui. Vamos lá. E aí? Alguém? Alguém se arrisca? Jossana coloca aqui típica 5%. Hã? Nossa amiga Jossana aqui colocou 5% de acometimento. Exato. É um padrão típico, eu não colocaria como 5%. Eu classificaria de acordo com os 4 grupos que a gente geralmente classifica. É o que eu faço no meu laudo. Menor que 25%, certo? Caso bem ilustrativo. Agora vamos para o próximo. Típico, atípico e quanto de acometimento do parênquima pulmonar? E aí? Esse paciente tem opacidades em vidro fosco. Não dá para falar que elas são periféricas, porque elas já são difusas, multifocais e bilaterais, né? Confluentes. Enfim, esse paciente tinha COVID, é o padrão típico, e ele tem definitivamente acima de 75% de acometimento do parênquima pulmonar. Ok? Isso é lá da necrópsia, né? Surpreendentemente... O Maurício... É o da diagnóstico do Maurício aqui foi Jesus amado. Jesus amado. Mas, ó... Da necrópsia. Queria que vocês atentassem para um detalhe. Eu chamo de transplante de pulmão pelo fígado. É transplante. É mais ou menos isso mesmo. Mas eu queria que vocês atentassem para um detalhe. Olha, esse paciente não está entubado, viu? Tá segurando aí. Na hora da necrópsia, a gente tira o tubo. Só pode. Deve estar na UTI do INCOR e a gente está tratando, é por isso. Ah, entendi. É por isso. Então, vamos lá. Eu peguei esses 2 exemplos para que vocês entendam que os extremos são extremamente fáceis de se classificar. Isso não gera dúvida. Agora, eu trouxe um terceiro caso que talvez gere um pouco de dúvida. Quanto mais esses casos se aproximam da linha central, mais difícil é de estabelecer a quantidade de parênquima pulmonar acometido. Vou passar para o próximo caso. Esse aqui. Esse é o caso da discórdia, né? E aí, é um achado típico, mas quanto que está acometido esse parênquima pulmonar? Bom, já vou falar direto para vocês. Na minha humilde opinião, esse paciente tem mais de 50% do parênquima pulmonar acometido. Embora o laudo desse paciente tenha saído, e quem fez o laudo desse paciente seja um radiologista extremamente bom e que eu confio muito, ele deu menos de 50%. Quem está certo, quem está errado? Não sei.
porque é uma análise visual subjetiva, entendeu? Então, por isso que talvez a inteligência artificial seja uma área fundamental a ser explorada no futuro da radiologia, porque através da inteligência artificial eu consigo identificar com muito menos variabilidade o grau de acometimento que esses pacientes podem ter. Esse quarto caso eu trouxe para vocês porque ele é um caso pitoresco. Deixa eu explicar. Esse paciente aí, ele é CRM positivo, tá? Sempre. Ele é um colega anestesiologista, irmão de um colega meu que é radiologista. Inclusive, ele foi meu R-, radiologista e fez a especialização em medicina interna, assim como eu. Me ligou um dia e falou, Luizinho, meu irmão tá com febre, tá com tosse, eu acho que ele tá com Covid. Vamos fazer uma tomografia dele? Eu falei, vamos, vem cá que a gente faz. Fez a tomografia. Eis o resultado. Olhem bem. Típico, atípico, e se típico, quanto? O que vocês acham? Vamos lá? Vou voltar para facilitar a vida de vocês. Aqui. Opa. E aí, típico ou atípico? Atípico, né, gente? Esse paciente vê com opacidades centrolobulares que se restringiam ao pulmão esquerdo. Para falar melhor, ao lobo inferior do pulmão esquerdo. Apenas. Extremamente atípico para COVID. Sentamos, eu e meu amigo, seu irmão não tem COVID. É um achado muito atípico para COVID, blá, blá, blá. Ele concordou comigo e foi embora. 2 dias depois, ele me ligou. Luiz, você não vai acreditar. O exame dele deu negativo, a PCR dele deu negativo. E a gente vai investigar por quê. Quando a gente analisou esse exame, o que derrubou a gente do cavalo foi a probabilidade pré-teste dele. Ele tinha ido numa festa alguns dias antes, não tinha se cuidado, e pegou Covid nessa festa. Ou seja, a informação clínica da probabilidade pré-teste é muito importante quando a gente avalia qualquer estudo de imagem relacionado à Covid-19. Fica aí a dica e a lição, né? Viver e aprender. O exame PCR deu positivo, então, Luiz, é isso? Deu positivo, PCR positivo. Você falou o contrário. Okay. Perdão, é PCR positivo. Tá bom? Ok. Vamos lá. Segundo estudo de imagem preconizado pelas sociedades de radiologia torácica, a radiografia de tórax. Bom, a radiografia de tórax, ela não é muito utilizada por causa da tomografia de tórax. Quando a tomografia de tórax, como ela é amplamente utilizada, amplamente disponível, e ela tem uma sensibilidade muito maior, principalmente no início da doença, a radiografia de tórax fica meio de lado nesse contexto. Nas fases mais avançadas, a radiografia de tórax até consegue identificar as alterações da Covid-19, mas a TC realmente é mais sensível e mais acurada para o diagnóstico, e não para o diagnóstico, né, para corroborar com o diagnóstico, e também na avaliação da progressão da doença e para avaliação também de diagnósticos alternativos que esse paciente possa ter. Como o paciente geralmente faz uma tomografia de tórax quando ele dá entrada no serviço, é muito difícil, e isso a gente vê não só na COVID, mas, por exemplo, em pacientes oncológicos e outros contextos radiológicos. O acompanhamento de uma certa doença com 2 métodos de imagem diferentes é extremamente difícil, porque como o método é diferente, você talvez perca o critério de comparação. Isso acontece bastante nesse contexto da COVID, em que a tomografia de tórax está disponível e se a gente fizer uma radiografia de tórax, talvez a gente não consiga identificar se aquele paciente está melhorando ou está piorando, certo? Mas quais são as vantagens da radiografia? Ela tem, sim, algumas vantagens. Ela é um método extremamente barato, extremamente acessível. O paciente, a TC nem sempre está disponível. Assim, para a gente lá no Encore até tá, mas esse Brasilzão de Deus aí, nos rincões do Brasil, talvez isso não seja tão verdadeira. A tomografia de tórax nem sempre está disponível e os pacientes e os centros de saúde têm que lançar a mão daquilo que eles têm. A radiografia de tórax, nesse contexto, se torna, adquire um peso muito maior. E outra coisa uma nuance que às vezes a gente não pensa, é que
Se o paciente fizer uma radiografia de tórax, muitas vezes ele não precisa se deslocar até o serviço de radiologia. O paciente, por exemplo, está na UTI, COVID, a radiografia de tórax vai até ele, não é o que acontece na tomografia. Bom, por que isso é importante? Bom, porque se esse paciente não se desloca até a tomografia computadorizada, ele não passa a doença por onde ele vai. Pensando na segurança não só dos outros pacientes, mas dos familiares e até de nós mesmos, dos profissionais de saúde que acompanham esse paciente, muitas vezes esse é um fator que deve ser levado em consideração para a realização desse tipo de imagem. Bom, aqui eu só quero exemplificar aquilo que eu acabei de falar. Nesse caso, aqui, esse é um caso da literatura, em que o autor quer demonstrar a evolução da doença. Nesse caso, é nítida a evolução. O paciente evoluiu. Mas ele evoluiu muito e por isso eu consigo dizer que ele evoluiu. Agora, se ele tiver evoluído pouco, nem sempre isso é verdadeiro. Nem sempre eu consigo dizer com a certeza tão grande de que houve evolução da doença. E, por último, a ecografia pulmonar, e eu só vou citar isso porque está descrito na literatura. Aqui no Brasil é extremamente incomum a ecografia que a gente chama de point of care, que é na beira do leito. Extremamente incomum, extremamente limitada, mas a ideia por trás dela é de que, como a doença é, em geral, uma doença mais periférica, através da ultrassom eu consigo acessar as áreas que estão comprometidas do parênquima pulmonar e até da pleura, através da ecografia. Mas a ecografia, ela é picada, por exemplo, ela é limitada. Eu não consigo ter uma avaliação do parênquima pulmonar completo, eu consigo avaliar a superfície. Então, eu não consigo dizer com certeza se esse paciente piorou ou se esse paciente melhorou. Além de que é extremamente difícil de ser feita e de que a radiografia é muito disponível e barata e, na minha humilde opinião, não tem por que a gente fazer esse tipo de exame aqui no Brasil, ou aqui no INCORE, né? Pelo menos. Mas os achados que são descritos são os artefatos de linha B. Na ultrassom, que são linhas hiperecogênicas dentro do parênquima pulmonar, que representam o espessamento dos septos interlobulares. Bom, em suma, os exames de imagem são ferramentas extremamente úteis para avaliação pulmonar e elas ajudam no diagnóstico e na evolução. A TC é o método mais acurado para avaliação de extensão pulmonar. Não nos esqueçamos da probabilidade pré-teste ao avaliar a TC e a radiografia pode ser útil em certos cenários. Nessa aula eu procurei trazer para vocês muito mais exemplos, muito mais imagens ilustrativas para que vocês possam entender na prática, quando vocês não tiverem um radiologista disponível, vocês olharem a tomografia e saberem reconhecer se aquele paciente tem COVID ou não, se aquele paciente, qual o grau de extensão do acometimento pulmonar daquele paciente, e eu procurei não me ater muito a detalhes técnicos, que ia deixar a aula muito mais chata e talvez vocês nem iam lembrar depois. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ok, Luiz, excelente, bastante elucidativo, muito obrigado aí. Na minha visão, assim, foi excelente, bem legal mesmo. Obrigado. Abra a palavra aos colegas aí. Luiz, se você puder parar de compartilhar a tela agora para a gente ver todo mundo na discussão, cara. Boa. Pronto. Eu vou começar. Eu não estou te ouvindo, peraí. A gente pega muito, eu vou começar então aqui, a gente pega muito no consultório o paciente, como você falou aí, essa questão de, mas meu pulmão tá bom, e aí como é que tá? E a gente tem essa coisa da clínica em relação ao exame, como você mesmo evidenciou aí, é muito diferente às vezes. Às vezes você tem um comprometimento na imagem muito feio, e quando você vai ver clinicamente, o paciente está até mantendo uma saturação 91, 92, uma taquipneia leve. De outro lado, você tem um paciente com comprometimento de 25%, às vezes no laudo, que chega lá, de 25 a 50, e o cara super desaturando. E aí, como é que você me fala sobre isso, Luiz? Assim, porque isso é sempre difícil de explicar, né? Por que a imagem não casa com a clínica? Como é que é o argumento radiológico para isso, cara? Bom,
É o seguinte, muitas vezes, quando o paciente vai melhorando, quando o paciente tem a COVID, aquele insulto agudo prejudica bastante a função pulmonar dele. Mas o organismo, com o tempo, começa a lançar mecanismos de compensação daquilo. Então, mesmo que o paciente tenha um grau de acometimento pulmonar muito grande na tomografia pós-COVID, às vezes o organismo já tratou de compensar aquilo. Como? Às vezes recrutando áreas do pulmão que eram menos utilizadas, e, enfim, distribuindo o fluxo pulmonar. Existem vários mecanismos, é uma coisa muito dinâmica. Agora, o que você tem que ter em mente é o seguinte: ao solicitar ou não esse tipo de exame no consultório, a sua conduta vai mudar? Porque se a sua conduta não for mudar, não tem porquê você solicitar um exame de imagem. Porque, enfim, o exame de imagem não serve para a gente sanar uma dúvida pessoal. A gente fica curioso mesmo. Será que como é que está esse pulmão? Certo? Mas vem cá, isso vai mudar? O paciente está bem clinicamente? Se eu pedir essa tomografia, a tomografia vier ruim, eu vou fazer alguma coisa diferente com esse paciente? Se a resposta é isso que vocês têm que ter em mente. Se a resposta for não, então não tem por que pedir o exame de imagem. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ficou claro. Luiz, bom dia. Bom dia. Parabéns aí pela sua aula, viu? Muito Obrigado. Boa, assim. Obrigado. Cheguei a ver aí, nós chegamos a ter mais de 40 pessoas assistindo a aula, o que é um bom sinal Bacana, de prestígio. Né? O pessoal está interessado no assunto e confia no seu conteúdo. Verdade. A apresentação, acho que você enriqueceu bastante com imagem, uma aula de imagem não poderia ser diferente, né? Então foi legal aí os exercícios aí de pôr a gente para olhar, analisar, isso é muito legal, o conteúdo, enfim, muito boa. Outra coisa que caracteriza uma aula boa é que eu fui aqui fazendo as minhas perguntas e à medida que eu ia anotando aqui, você ia respondendo já antes de fazer. Olha, que bom, né? Mas sobrou uma que é uma curiosidade, assim, parece não tão comum, mas coincidentemente aconteceu comigo assim recentemente em 3 casos assim a pergunta, e eu fiquei: como que a gente deve se comportar para indicar essa tomografia em casos suspeitos em gestantes? Em gestantes. Bom, qualquer procedimento que você vai fazer dentro da medicina, você tem que dosar os riscos e os benefícios desse paciente, certo? Se o risco for muito grande, a tomografia é indicada. Se o risco não for grande, a tomografia não é indicada. E o que eu ponho como risco grande, geralmente? Tudo bem, a paciente gestante já é, talvez, uma paciente de maior risco. Mas eu avaliaria se essa paciente tem algum outro fator de risco ou as condições clínicas dela. Se as condições clínicas forem desfavoráveis, ela já estiver sentindo algum sintoma moderado ou até um sintoma mais grave, ou você achar que essa paciente, apesar de não sentir um sintoma moderado ou grave, pode evoluir, pode ter uma doença desfavorável, um curso desfavorável de doença, aí sim a tomografia está indicada. Entendeu? Ok. E sobre o período, tem alguma diferença? Primeiro trimestre ou depois do primeiro? Bom, tem que fazer proteção do abdômen com colete? É bom fazer, sim. É sempre bom fazer, independente do período. Lógico que os fetos são mais suscetíveis para qualquer exame tomográfico dentro do primeiro trimestre. Agora, como eu até falei mais no começo da aula, ultimamente tem se pesquisado muito em relação a protocolos de baixa dose. Os protocolos de baixa dose não reduzem a acurácia do método, e a paciente gestante é o protótipo daquela paciente que se beneficiaria bastante desse tipo de protocolo. Ok, excelente. Beleza? Luiz, bom dia. Parabéns pela aula. Excelente. Obrigado. O pessoal do PS aproveitou horrores. Que bom, né?
Ainda mais que a gente torce para não vir um vidro fosco. Aí agora aparecer, a gente já fala, ó, é atípico, doutora. Eu queria saber em relação às novas cepas, se tem alguma diferença tomográfica, se a gente deve se preocupar antes, porque eu lembro que há pouco tempo saiu uma notícia aí que altera o exame precocemente, e aí aquele padrão que a gente tinha de pedir os exames laboratoriais e tomográficos a partir do 7º dia, a gente ficou assim, e agora? Como é que faz? E o medo de deixar um paciente com mais de 50% e ir embora? Entendi. Não, a princípio não. Não existe nada ainda descrito na literatura que altere essas recomendações. As recomendações da sociedade estão mantidas, até ontem estavam mantidas, talvez eles estejam estudando para alterar isso, mas a princípio a recomendação é essa mesmo, continua a mesma. O Fred fez uma pergunta aqui no chat, Luiz, mandando os parabéns para você, obrigado. Qual a sua opinião e factibilidade sobre a triple rule out no CT nos pacientes de emergência? Eu já não sei nem o que isso quer dizer, então é bom que seja você. Aqui, peraí. Triple rule out. Triple rule out CT nos pacientes de emergência. Eu não sei o que é uma triple rule out CT, não. Ele apareceu correndo aqui também, eu fechei a câmera dele porque ninguém merece. Não sei se o Flávio concorda comigo. Apareceu só para assustar a gente. Luiz, concordo. Concordo. Que o Fred... Sua ação foi boa. O que o Fred quer dizer aí, ele está aí? Não sei se ele correndo mais longe agora. A gente usa esse termo quando a gente quer afastar, isso é em caso de dor torácica, não é bem no contexto da COVID. Quando a gente tem uma síndrome de dor torácica, que a gente faz a anjo-CT para afastar doença coronária, TEP ou pneumotórax de secção de aorta. Aliás, de secção de aorta, que são as 3 causas graves de dor torácica, né? Mas isso é no contexto da angiotomografia coronária na síndrome da dor torácica aguda. Entendi. Bom, assim, é um contexto diferente do contexto da COVID, né? No contexto da COVID não se faz tomografia cardíaca, enfim, é um contexto totalmente diferente. O paciente chega na emergência, às vezes até o que pode acontecer é que nós surpreendamos um paciente através de um exame de tomografia cardíaca, que pega um pedaço do parênquima pulmonar, que a gente surpreenda um paciente com achados típicos de COVID. Agora, o paciente que chega para pesquisa de COVID, a gente não costuma fazer nada em relação, a não ser que ele tenha, assim, sintomas cardíacos, mas aí é outro contexto e outra ambientação, né? Legal. Luiz, mais uma pergunta aqui, cara. Quando eu pego muito no pós-Covid, assim, para reabilitação, aquele aspecto, né, a sequela da fibrose pulmonar, na tomografia, como é que isso apareceria, Luiz? É o seguinte, lembra que na fase tardia eu falei que as opacidades consolidativas, com o tempo, se transformam em opacidades retráteis. Sim. Essas opacidades retráteis, a gente ainda não sabe quanto tempo elas perduram. Tem alguns estudos que citam que ele pode perdurar até o resto da vida. Por quê? O que perdura o resto da vida é o que se transformou em fibrose. Fibrose é irreversível. O que é reversível é o que não é fibrose. O que eles estão estudando é até que ponto essa fibrose faz parte da sequela da COVID. E quando a fibrose faz parte da sequela da COVID, o que a gente vai ver são opacidades retráteis. Você vai ver áreas de retração do parênquima pulmonar que são acompanhados de retração também dos brônquios. A essas retrações brônquicas a gente chama de bronquiectasias. Então, é bem nítido assim. Mas agora, como qualquer fibrose, ela é indistinguível, por exemplo, de outras condições que cursam com fibrose. Por exemplo, o paciente que tem uma fibrose pulmonar idiopática. De repente, a COVID dele pode ter sido tão intensa que ele evolui e lá na frente, vamos supor, daqui a 10 anos a gente faça uma tomografia dele, a gente não sabe o que causou, a gente só sabe que ele tem essa fibrose. Pela história clínica, talvez a gente tire essa dúvida, mas
A princípio, são alterações fibróticas e cicatriciais. Entendeu? Obrigado, obrigado. Mais alguma pergunta? Luiz, como o Maurício bem falou, as minhas dúvidas você tirou todas no decorrer da aula, parabéns. Que É bom bom, saber obrigado. que o radiologista fica escondido ali dentro do hospital, no ambiente ali, né? Na Bate-Caverna, né? Na Bate-Caverna, é muito bom saber que tem um profissional do seu quilate ali por trás da Muito nossa obrigado. radiologia, viu? Vou Muito obrigado. Eu aproveitar. fico muito feliz de estar lá. Vou aproveitar para te acionar, tá? A gente tem a nossa sessão clínica na quarta e eu gosto muito quando o nosso residente coloca o especialista para falar dos achados de imagem de cada coisa que a gente discute, né? Então, eu vou pedir eles para te acionarem com bastante frequência a partir de agora. A gente vai ter um caso de secção aórtica aí numa das próximas sessões. Você até comentou esses achados comigo. E vou pedir para eles irem atrás de você, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Queria dizer aqui de antemão que eu estou extremamente acessível e, assim, se vocês precisarem, vocês sabem onde me achar. Eu estou no Encore todos os dias, todos os horários, exceto segunda e terça à tarde. Mas, no mais, vocês me acham sempre por lá, a não ser que tenha acabado o café ou o ar-condicionado tenha estragado. Aí o serviço de radiologia pode fechar e eu vim embora mesmo, porque não tem mais o que eu fazer lá. Ok. Então, vamos encerrar a sessão aí. Um bom dia a todos aí. Um bom trabalho. Bom dia.